E eu venho aqui representando uma instituição de acolhimento que acolhe essas crianças que são vítimas de abuso sexual em Campo Grande. Então, eu vou falar um pouco exatamente sobre como é a realidade, né, como vivem essas crianças que sofreram esse tipo de violência. Elas estão na instituição de acolhimento, no abrigo, porque elas sofreram um abuso sexual dentro da sua própria casa, por alguém que deveria amá-la e protegê-la. Né, em sua grande maioria, aquela pessoa que deveria realmente ali zelar pela sua segurança, e ela foi violada por essa pessoa. Então, as consequências dessa violência na vida dela são devastadoras. E nós presenciamos isso no dia a dia. Né? Então, quando a gente recebe uma criança vítima de abuso sexual, você já nota visivelmente nela ali as consequências, as sequelas do abuso. Né? Então, são crianças que carregam consigo muito medo, são crianças muito difíceis no comportamento, são geralmente carregam muita irritação, muito medo, elas têm medo de se relacionar com outras pessoas, elas têm medo de até uma simples conversa. Então, elas são muito acuadas. Né? Dentre outras consequências, tem a depressão, pensamentos suicidas. Né? Então, a criança ela tem muitos distúrbios sexuais também, desde muito pequena. Então, eu vou dar um exemplo de uma criança que nós acolhemos, ela tinha apenas 2 anos de idade, ela sofreu estupro por parte do seu próprio pai, e ela era uma criança que carregava todas essas marcas, né? Muita tristeza, muita dificuldade de comportamento, muito medo, e ela tinha um distúrbio sexual com apenas 2 anos de idade. Severo, era gravíssimo o caso dela. Né? Houve uma denúncia por parte da creche onde ela estudava, e com as apurações, né, ali com o processo, né, descobriu-se que a mãe era conivente com a situação, então a criança teve que ser... Ela foi destituída do poder familiar, então nem a mãe poderia cuidar dela, porque a mãe sabia da situação e não denunciou, ela permitia, né, inclusive, os abusos. E essa menina ficou conosco até os 5 anos de idade na instituição de acolhimento, e ela foi adotada, posteriormente adotada por uma psicóloga que era uma mãe solo e que cuida dela até hoje com muito amor. Né? Nós temos assim, contato ainda com ela, né? E sabemos como foi importante esse cuidado, né? Essa mãe que adotou ela. Mas assim, as consequências do abuso na vida dela, né, poderiam ser para o resto da vida, se não houvesse esse cuidado. Então, esse é um dos casos que nós temos lá, e são inúmeros. Já acolhemos já mais de 400 crianças, né, e a sua maioria vítima de abuso sexual. E dos acolhimentos que nós fazemos, 98% dos casos, as crianças sofreram abuso dentro da sua casa, pelo pai, pelo tio, pelo avô, né? E, incrivelmente, nem todos os casos são padrastos, né, que a gente acredita que são eles, mas não são. Não são a maioria, né? A maioria são pessoas do mesmo sangue da criança, que cometem esse tipo de crueldade com ela. E eu quero parabenizar, né, o deputado Pedrocinha Neto por abordar esse tema que é tão importante e que tem assolado, né, as nossas crianças, nossos adolescentes no Brasil. E agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho em nome dessas crianças, que elas não têm voz, né? A criança vítima de abuso, ela se sente culpada, ela é muito ameaçada, por isso ela tem muita dificuldade em contar o que está acontecendo. E por ela ter esse medo, ela não conseguir contar, esse é o nosso papel, enquanto sociedade, denunciar. Então, a escola, no caso dessa menininha de 2 anos, a creche fez o papel dela, fez a denúncia, foi constatado realmente, né, o estupro, e infelizmente, o caso de punição, né, dessa pessoa, ele é muito, raro acontecer uma condenação nesses casos, né? Porque, enfim, a lei é um pouco branda nessa questão. Então, eu falo que as crianças elas acabam sendo punidas e o agressor não. Né? Na maioria das vezes, não. Ele está solto, provavelmente cometendo outros crimes, e as crianças sendo prejudicadas. Né? Tenho inúmeros relatos, né? Esse é de uma criança de 2 anos, mas nós temos crianças de 7 anos, de 8 anos, de 12 anos. São muitos casos, realmente, de abuso sexual dentro da sua própria casa, e é muito triste de ver como elas vivem, né? Como elas conduzem ali depois a vida delas. Né? Crianças que têm dificuldade escolar, déficit de atenção, desenvolvem
não tem desenvolvimento na fala, porque, por exemplo, essa menininha tinha 2 anos quando descobriu o abuso, né? A gente não sabe desde quando ela vinha sofrendo, então ela tinha dificuldade para falar, dificuldade para todos os outros desenvolvimentos, né, em todas as áreas. E isso vai acompanhando ela por toda a vida, né? Então, assim, e os distúrbios sexuais são vários. Então, a criança ela pode ser tanto sexualizada demais, como o caso dessa menininha era, tinha uma sexualidade muito aflorada para a idade dela. E também tem os casos que acontecem ao contrário, que a pessoa vai se tornando um adulto e aí ela começa a ter uma dificuldade em relacionamentos mesmo, né? Tem relacionamentos íntimos, relacionamento íntimo com o seu cônjuge, né, no futuro. Então, a violência sexual, ela devasta mesmo a vida de uma criança, né? E para o resto da vida isso pode perdurar para o resto da vida. E nós estamos lá como uma instituição que acolhe essa criança e procura, né? E nós buscamos ali no dia a dia dar o máximo de amor possível, porque nós acreditamos que é o amor que é capaz de curar essas feridas, né? Porque realmente são feridas profundas, não é só no corpo físico, mas na alma, né? Feridas emocionais gravíssimas, né? Que nós, enquanto instituição de acolhimento ali, temos esse papel de tentar amenizar o máximo possível até que essa criança encontre uma família que realmente vai amá-la, vai cuidar dela como ela realmente merece. Então, esse é o papel da instituição de acolhimento, segunda casa, né? E eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Se alguém tiver mais interesse em saber mais sobre os casos, sobre como que nós precisamos de ajuda também para trabalhar, né? Nós temos o nosso site, que é o segundacasa.org.br. E lá vocês têm mais informações.